Atenção, atenção, alunos do terceiro ano A e terceiro ano B. Chegou a hora da nossa correção de história. Então, vamos lá, vamos corrigir história das páginas 16 até a 25. Então, vamos lá. Então, em 2015, nós vimos que a presidente Dilma Rousseff criou uma lei, né? Instituiu a lei da inclusão de pessoas com deficiência. Então, vocês tinham que debater aí com o papai e com a mamãe e escrever, na sua opinião, o que é necessário que o governo faça para colocar em prática, para que essas pessoas sejam incluídas realmente na nossa sociedade, as pessoas com deficiência. Então, o governo deve promover obras de acessibilidade. O que isso quer dizer? Que todos os locais tenham acesso para essas pessoas. Como que um cadeirante vai ir num prédio se não tem um elevador adequado para ele? Se não tem nem como ele subir no prédio se não tiver uma rampa, se for tudo de escada. Então, tem que ter obras para ajustar isso. O governo ele precisa investir no desenvolvimento de tecnologias para atender às dificuldades das pessoas com deficiência, para que elas possam participar de todas as ações da sociedade, de tudo que acontece na sociedade, e fazer com que todas as classes sociais tenham acesso as novas tecnologias criadas para esse fim. Então, o governo tem muita coisa para fazer. Hoje no Brasil, muitas pessoas com deficiência ainda não têm acesso a essas novas tecnologias, que poderiam sim ajudá-las para que elas pudessem viver melhor. E você saberia dizer por que não são todas as pessoas que têm acesso? Por que isso acontece? Porque muitas pessoas não têm condições o quê? Financeiras para adquirir ou usufruir das tecnologias criadas para ajudar o deficiente, né? As tecnologias estão aí. Se a gente pensar num deficiente que, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, teve que amputar a perna, cortar a perna. E aí? Onde que a tecnologia ia ajudar essa pessoa? Na hora de fazer uma prótese para colocar uma perna mecânica. Mas será que essa pessoa vai ter condições? Nem sempre. Então, nem todas as pessoas possuem condições financeiras para adquirir do quê? Dos produtos dessa tecnologia que está aí para ajudá-los. E se a gente se deparar com um colega com deficiência, como que deve ser a nossa atitude? Bom, a gente tem que pensar uma coisa. Eu não sou igual a você. Você não é igual ao seu coleguinha. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Só que todo cidadão deve ser respeitado. No caso de uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, a gente deve ajudá-la diante das necessidades e incluí-la no meio social, certo? É por isso que nem sempre as pessoas são incluídas, são acolhidas, e muitas dessas pessoas acabam sofrendo o quê? O bullying, né? Que é uma triste realidade, que é algo desprezível, que não deveria acontecer. E aí? Depois nós vimos que a gente aprendeu sobre o que é trabalho. E aí, o que você respondeu? O que é trabalho? Trabalho é toda atividade humana exercida para produzir algo com algum objetivo, para atender o quê? As necessidades das pessoas. Desculpa, turminha. Então, trabalho é isso. Tudo que a gente faz com algum objetivo para chegar em algo. A Pro trabalha
para ajudar os alunos dela. O papai, que é engenheiro, ele trabalha para construir algo, para ajudar em algo. Então, toda profissão, todo trabalho, ele vai atender uma necessidade. O médico, qual é a necessidade? O que o médico vai ajudar? A curar as pessoas, certo? Então, para atender a necessidade das pessoas. Então, vamos lá. Desculpe. A partir do que você respondeu aqui na atividade 1, quais tipos de trabalho você consegue identificar na comunidade que você vive? E aí? O que você poderia colocar aí? Vamos pensar. Quais são os trabalhos que a gente tem na nossa comunidade? Ixi, tudo quanto é tipo de trabalho. Poderia colocar um monte de coisa. Se fosse na escola, professor, faxineiro, diretor, coordenador, secretário. No hospital, médico, enfermeiro, faxineiro, radiologista, e aí vai, dentista. Todas as profissões que existem no meu bairro, na minha comunidade, eu ia colocar aqui. Na questão número 3, olha lá, a gente tinha que observar essa imagem e escrever 5 formas de trabalho que podem ser percebidas nela. Então, eu poderia colocar lá que eles estão cultivando a terra, a fabricação de utensílios, coleta de frutos, construção de abrigos, o pastoreio, né, que eles estão lá com os animais, a preparação de alimentos, a ordenha de animais, o artesanato. Então, tudo isso são formas de trabalho que eu poderia colocar. Na questão número 5, vocês tinham que debater e descobrir quais foram algumas das tecnologias desenvolvidas para os animais criados pelos humanos. Então, nós poderíamos colocar. As tecnologias foram estribo, sela, ferradura, bebedouros, alimentadores, né? As máquinas de fazer ordenha agora nas vacas. Então, tudo isso foram instrumentos, foram as tecnologias criadas para colocar nesses animais, certo? Já na questão número 6, nós tínhamos que observar a imagem da página anterior, que estava retratando alguns trabalhos. E marcar com X as alternativas que apresentam afirmações. Então, o que eu iria marcar com X? Alguns trabalhos estão sendo realizados manualmente e outros com a ajuda de ferramentas simples da época. Outra alternativa era: as ferramentas utilizadas na realização de alguns trabalhos são consideradas o quê? Tecnologias, certo? Então, eram essas duas. Número 7. Os trabalhos retratados na atividade anterior estão presentes nos dias de hoje? Claro, né? Só que como que eles estão retratados hoje em dia? Eles estão com algumas diferenças. Os usos das ferramentas, dos instrumentos, eles são o quê? Mais modernos, mas esses trabalhos ainda existem nos dias de hoje, porém de uma outra forma, com outras tecnologias. E aí a gente tinha que trocar ideias com o colega e responder. Quais elementos podem ser encontrados no interior de uma indústria? Pesquisou o que a gente pode encontrar no interior dentro de uma indústria? Máquina, computador, ferramenta, trabalhadores, os robôs, né? Inúmeras tipos de ferramentas. Então, a gente fica por aqui na nossa correção. Olha o cachorro latindo, falando que está na hora de acabar. A gente fica por aqui e a gente volta
já já.